Olá meus amigos, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal e eu quero falar uma coisa para você. Eu estou muito feliz com você que está assistindo esses vídeos, com você que está compartilhando e com você que está se inscrevendo. Deus seja louvado por isso, tem aumentado o número dos nossos inscritos, que bom, né? Que Papai do Céu está nos abençoando com a palavra dele, que a palavra do Senhor seja sempre lâmpada. Que a palavra do Senhor seja sempre lâmpada e luz para os nossos caminhos. Você sabia que a palavra de Deus é lâmpada e luz para os nossos caminhos? Isso é muito bom, tá? Então, muito obrigado, né? Você não deixe de continuar compartilhando. Aí, agora você aproveita, deixa um comentário, deixa um joinha, que aí o YouTube entende que a mensagem é de relevância. O YouTube também compartilha com outras pessoas. Por isso que eu peço sempre que você compartilhe. Deus abençoe a você e a sua família. Amém? Nós estamos na nossa série, né? Uma série aí sobre as verdades bíblicas. E você já viu que nós tínhamos apresentado algumas verdades maravilhosas dentro da palavra do Senhor. Falando sobre a nova terra e o novo céu, né? Outros assuntos atrás, está tudo aí no canal, você pode ver. E hoje nós temos mais um assunto tão importante que é para nós, nos nossos dias hoje. Talvez nós não venhamos ainda ter dado o entendimento de que a gente precisa de alguma coisa para nos salvar. E se você sabe o que é? A graça. Esse é o nosso tema de hoje. A salvação é pela graça ou é por obras? Né? Então vamos ver um tema muito relevante, muito importante também na nossa mensagem de hoje. Antes eu quero deixar um relato para nós compreendermos essa mensagem. Né? Uma pergunta feita por Bildade, um dos amigos do patriarca Jó, produz uma pertinente inquietação sobre a sua pergunta humana. Aí ele fez a pergunta para Jó: como, pois, seria justo o homem perante Deus e como seria puro aquele que nasce de mulher? Foi a pergunta que Bildade fez para Jó, lá no livro de Jó, no capítulo 25, verso 4. Foi a pergunta. E a realidade é que, sendo pecador, o ser humano não pode se tornar justo por si mesmo, nem obedecer ao justo requerimento de Deus. Ou seja, em outras palavras, não podemos ser salvos pelos nossos méritos. Ou seja, estaria então o homem irremediavelmente perdido? É uma outra pergunta. Já que pelos nossos méritos nós não conseguimos, será que nós teria irremediavelmente perdido então? Não, felizmente não, irmãos. Felizmente não, meus amigos. Sabe por quê? Existe uma esperança. E onde está essa esperança? E quem é essa esperança? Cristo proveu. É Cristo. Cristo proveu um caminho de escape a nos encontrarmos. E nós encontramos esse caminho na palavra de Deus. Esse é o nosso estudo de hoje. Salvação pela graça. Você já tinha visto esse estudo? Então vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Começando lá por Gênesis. E nós vamos ver que a salvação já era pela graça no tempo antigo. Não existia outro meio para que Deus salvasse o povo lá no Antigo Testamento, além de não ser pela graça de Deus. E nós vamos ver alguns versos que vai determinar isso. Que a salvação também no Velho Testamento foi pela graça de Deus. Veja o que diz Gênesis no capítulo 6, o verso 18. Olha, contigo, porém, estabelecei a minha aliança, Deus falando com Noé, e entrará na tua arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. O que Noé fez para ser salvo? Noé simplesmente creu na promessa de Deus. E Noé foi salvo? Foi ou não foi salvo? Noé foi salvo. Noé foi salvo pelo quê? Pela graça de Deus. Porque Noé creu na palavra de Deus. O que Noé fez? Obedeceu à ordem de Deus. E com isso foi salvo Noé e sua família. Sua esposa, seus filhos e a esposa dos seus filhos, irmãos. O que Noé fez? Noé não fez nada, Noé obedeceu. Por isso a salvação, desde lá, é pela graça. Mas temos mais texto. Vamos deixar bem claro. Vamos ver outros textos aí. Se a salvação foi ou não foi pela graça desde lá do tempos antigos. Vamos lá para Gênesis. Vamos ver o que diz Gênesis aí ainda. Ó. Capítulo 15, o verso 6 de Gênesis. Vamos ver o que é que diz.
Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: e creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Você percebeu que Noé não fez nada para ser salvo? Noé simplesmente creu. E por isso Noé, ele está entre os que faz parte lá de Hebreus, né, da galeria, né, daqueles que pela fé, né, Noé entrou na arca, foi salvo, Abraão, todos eles estão lá na galeria da fé. Noé está lá pela fé, pela crença, meus amigos. Nós precisamos crer na salvação. É pela graça de Deus. Sempre foi, sempre será. Será que você precisa fazer alguma coisa para ser salvo? Simplesmente crer na promessa. E aí nós estaremos firmes para alcançar essa salvação. Não precisa eu fazer sacrifício para dizer que eu estou sendo salvo pelo meu sacrifício. E quem não pode fazer sacrifício? Como que fica? A salvação é pela graça. Creia em Jesus. Creia na palavra de Deus e você vai ser salvo. Amém? Vamos lá mais outro texto para a gente crer. Vamos lá para o livro de Salmo. Vamos ver o que diz o salmista. Olha aí o que diz o Salmo no capítulo 6 e o verso 4. Olha só. Volta-te, Senhor. Livra minha alma. Salva-me por tua graça. Quem está falando isso? O salmista. Salva pela tua graça. Será que eu preciso ter dúvida que a salvação é pela graça? Como é que eu posso pregar que a salvação é por obra, que eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo? Não existe, irmãos. A Bíblia é clara, a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui são as verdades contidas que eu e você precisamos saber. Eu e você podemos ser salvos pela graça exclusivamente de Deus. Olha outro texto para nós não ficarmos com dúvida que sempre foi pela graça a salvação no Velho Testamento. Salmo 86, verso 15. Veja o que diz a palavra do Senhor. Mas tu, Senhor, és Deus, compassivo e cheio de graça. Compassivo e cheio de graça. Paciente e grande em misericórdia e em verdade. A graça de Deus, amigo, ela está disposta para mim e para você. Ela está ao nosso dispor. Nós só precisamos crer na graça de Deus, aceitar essa graça, crer na graça de Deus, crer que Deus é capaz de nos salvar. Só em nós crermos. E agora, o que depende de mim e de você para termos essa salvação? Aceitação, crença, amigos. Não tem nada difícil. Não tem nada de sacrifício. É simplesmente a nossa escolha. E eu, em nome de Cristo Jesus, eu peço para você, aceite essa graça de Deus hoje para a sua vida. Seja feliz com a graça de Deus. É misericórdia de Deus que Ele quer derramar sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Vamos lá para o Novo Testamento. Então, nós que vivemos hoje na era do Novo Testamento, como nós podemos ser salvos? O que Jesus fez para nos salvar? A graça está presente em toda a Bíblia. Toda a Bíblia, a graça de Deus está presente. E por isso nós estamos aqui abrindo a palavra de Deus, para que você não tenha dúvida do que nós estamos falando. Nós estamos falando das verdades de Deus. E vamos ver o que ela vai me representar para nós, mais uma vez, falando do Novo Testamento. Vamos ver o que diz Atos, no capítulo 15 e o verso 17. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Olha só, meus amigos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como aqueles foram. Por que essa palavra aqui no final? Como aqueles foram. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Sabe o que o autor de Atos aqui está descrevendo para mim e para você? Nós somos salvos hoje nós somos salvos hoje pela graça de Deus, assim como aqueles de lá do passado foi salvo pela graça de Deus. Quem? Aqueles que passaram. Abraão, Isaac, Jacó, Noé que construiu a arca, Moisés, Josué. Você sabia que é isso que a palavra de Deus está nos dizendo? Nós somos salvos, assim como aqueles antes de nós. Aqueles, meus amigos, a salvação é pela graça. Não precisa você fazer esforço nenhum para ser salvo. Você quer ser salvo? Aceite a graça de Deus para a sua vida. Vamos lá, você sabe o que diz Efésios no capítulo 2, o verso 8? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. E agora? Clarinho para você agora?
O que é que está dizendo o apóstolo Paulo aqui em Efésios? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, não vem de mim, não vem de ninguém, nem vem de vós. É um dom de Deus. A graça ainda é um dom de Deus. A salvação nossa é um dom de Deus. Meus amigos, Deus quer salvar a mim e a você através dessa mensagem. Deus não quer que você fique sem aceitar essa graça. Deus quer te salvar pelo dom que Ele tem. Infinito dom de salvar. A graça dele é infinita. Deus é rico em bondade e misericórdia. Deus é rico em perdoar. Não se acha que você tem pecado, que você acha que não pode ser perdoado. Porque a graça de Deus ela é maior do que tudo na nossa vida. A graça de Deus ela é abundante. Ela sempre será abundante. É por essa graça que eu devo ser salvo. Por essa graça que você deve ser salvo. Não deixe de vir até Cristo. Não deixe de chegar até Ele. Não deixe de se confessar a Jesus os seus pecados. Porque pela graça de Deus você vai ser perdoado em nome de Jesus. Amém? Olha aí o que diz Romanos no capítulo 3 e o verso 24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Gratuitamente. Eu poderia encerrar aqui essa mensagem. Depois de tudo que eu falei, que a salvação é pela graça, e agora a palavra de Deus falar isso para mim e para você, tá bom. A nossa mensagem está pronta para eu e você entender. Sendo justificado gratuitamente, você precisa fazer esforço para ser salvo? De maneira nenhuma. Você precisa pagar penitência? De maneira nenhuma. Você precisa fazer sacrifício para ser salvo? De maneira nenhuma. É gratuitamente. Gratuitamente eu e você podemos ser salvos, devemos ser salvos, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus quer salvar a mim e a você. Jesus, Ele já fez de tudo para nos salvar. Agora só depende de eu e de você aceitar essa salvação. Você sabe que Jesus morreu na cruz do Calvário. Por que Jesus morreu na cruz? Para que Jesus morreu na cruz? Quer ver o que é que diz João no capítulo 3, o verso 16? Você conhece bem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você precisa fazer alguma coisa? Sim, você precisa crer em Jesus. Você precisa aceitar a Jesus. Porque aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê, por si está condenado. Meus amigos, mais uma vez, a verdade de Deus está diante de você. E sempre essa vai ser a minha pergunta. E agora? O que você vai fazer com essas verdades tão claras na sua vida? Eu espero que você possa tomar posse dessas verdades. Eu espero que você, neste momento, peça a Deus para que o Espírito Santo te revele que você precisa tomar uma decisão. Que a sua salvação é pela graça, você só precisa aceitar a Jesus. Você precisa somente ir até Deus. E Ele vai te abraçar, Ele vai derramar bênçãos na sua vida. A graça de Deus vai estar sobre você e você vai ser uma nova pessoa, você vai ser uma nova criatura, você vai entregar a sua vida para Cristo, Deus vai te perdoar e você vai ter a oportunidade de ter seu nome escrito no livro da vida do céu. Esse é o seu desejo, que Deus te abençoe. Que mais uma vez nós possamos aqui para dar ouvido às verdades de Deus. Querido Deus, muito obrigado que mais uma vez, Senhor, a Tua palavra se revelou para qualquer pessoa que venha ouvir esta mensagem, para os meus amigos, meus irmãos, para meus familiares e todos, Senhor, que por acaso entre nesse canal para ver esse tema e ouça essa mensagem maravilhosa, a mensagem de salvação. Que cada um de nós possamos, Senhor, ser agraciado com a Tua graça, que é gratuitamente dada para todos aqueles que quiserem aceitar. Que o Teu Santo Espírito não desiste de nenhum de nós e que nós possamos dar ouvido ao Espírito Santo e aceitar essas verdades para a nossa vida. Nos perdoe e neste momento te pedimos que a Tua graça nos cubra de bênção. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém.